Salve, salve, meus amigos do canal Marcelo Cavalcante, sejam bem-vindos para mais um bate-papo aqui. Como o carnaval já está na rua do Recife há muito tempo, né? Mas eu estou convidando a minha amiga nutricionista Ana Beatriz para a gente bater um papo sobre dicas para os foliões que vão cair na folia e tem que cuidar da saúde, minha gente. Então, ela vai vai bater um papo sobre isso, cuidar da saúde, alimentação, enfim, vou passar a bola para ela agora. Bianutri, Ana Beatriz. Pela primeira vez eu estou chamando Ana Beatriz, porque eu sempre falo de Bianutri. Sim. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Que prazer recebê-la aqui no meu canal, para a gente falar sobre nutrição, né? Sobre esse período agora de carnaval, o pessoal pisa o pé na jaca, como se diz. Com certeza. Mas antes, eu quero saber de você, como é que foi que você se interessou pela sua profissão? Como é que foi esse começo da sua vida profissional como nutricionista? Veja, né? A minha vida toda eu sempre tive uma percepção diferente da minha composição corporal, né? Do meu corpo mesmo. Eu sempre achava que eu nunca estava com um corpo suficiente, que eu precisava emagrecer, que eu não estava satisfeita, que minhas amigas eram mais magras e eu não. Certo. Então isso sempre me incomodou muito. Eu já fiz várias dietas quando eu era mais nova, principalmente adolescente ali. Então, chegou o momento de eu comer, tipo, num café da manhã, bolacha seca, porque eu achava que quanto menos eu comesse, melhor seria, né? Então, assim, muita coisa aconteceu, isso eu muito mais nova, sem entender direito o que era, que realmente eu ficava sempre refletindo. E aí, quando foi, na 8ª série... Isso quando você falou dessa coisa do café da manhã, de comer pouco, era em que faixa etária? Eu acredito que entre a faixa ali dos... entre 11 anos... E você se achava gorda? Que eu me achava gorda, eu acho que até menos, acho que uns 10 você a olhando 12 hoje, anos. E você olhando hoje para essa Ana Beatriz, com 10 anos, você era gorda? Não. Não, né? Não, Tá. de jeito nenhum. E o pessoal não tirava onda de você, nem fazia o bullying na época? Não, o bullying que acontecia era sobre outras coisas, Outras era sobre o meu coisas, mas jeito, não- mas tá. não sobre o meu corpo. Tá. Não existia. Pois é, isso era coisa da sua cabeça. Então. Coisa da minha cabeça, Tá. porque eu me comparava com outras amigas minhas que tinham um biotipo diferente, que eram mais altas, mais magras. Então, hoje a gente entende que, eu no caso, né, Certo. estudando, entendo que existem biotipos corporais. Então, a gente tem o biotipo que é longilíneo, na verdade não é nem longilíneo, é mesomorfo, endomorfo e ectomorfo. Então, a gente tem uma composição e um biotipo diferente. O que é isso, pelo amor de Deus? Fala, É muito da característica da composição corporal da gente, ou seja, aquelas mulheres que têm o corpo estilo violão, né? Elas têm uma característica diferente. As pessoas que são mais altas e mais magras têm dificuldade em ganhar peso, porque elas acabam tendo um metabolismo mais acelerado. E tem as pessoas que têm o equilíbrio, que é o melhor cenário de todos. Então, existem esses biotipos diferentes corporais, e que eu não entendia isso na época, então não adianta eu querer ser uma pessoa muito, muito seca, sendo que meu biotipo é de uma mulher diferente. Né? Então, assim, claro que a gente pode trabalhar e melhorar o corpo com base nas estratégias nutricionais e com outros tipos de procedimentos, mas tem coisa que não muda, né? Que é a nossa genética, nosso biotipo, nossa estrutura anatômica mesmo, né? Então, assim, na época eu achava que não, era só comer pouco, mas eu não olhava para a qualidade. Tem muita gente assim ainda também. Muita. Que, não quero emagrecer, fecha a boca. É isso. Cara, e isso é um perigo, eu não sei como é que é isso. Tem que ter muito cuidado, porque é aquilo, claro que quando eu penso em emagrecimento, eu tenho que entender que a gente tem que fazer um cálculo, né? Eu tenho que ou gastar mais ou consumir menos. Mas isso precisa estar muito alinhado para que isso, a longo prazo, não venha a travar o teu metabolismo. E é aí onde entra a nutrição. Porque quando a gente trava o metabolismo, a gente acaba prejudicando mais do que ajudando. Então, aquelas pessoas que vivem fazendo dieta e vivem naquele efeito sanfona, porque restringi, emagreci. Mas aí parei, voltei a consumir o que eu consumi, eu reganhei. Porque também tem uns elementos ali que você come demais, vamos dizer, que é saudável, né? Sim. É só equilibrar, né? Tudo precisa ser equilibrado e dentro do cálculo que foi estabelecido com o profissional e com você, dentro do seu objetivo. Então, se a gente pensa no emagrecimento, eu tenho que usar estratégias para estimular teu metabolismo a fazer com que ele tenha um estímulo de quebra de gordura. Isso diminuindo tua comida e aumentando teus treinos. Mas isso precisa precisa ser muito calculado. Do mesmo jeito, ou por outro lado, quando eu penso em uma pessoa que quer aumentar músculo, que quer hipertrofia, que quer outras questões, eu preciso aumentar a quantidade de comida. Mas é aumentar a quantidade de comida com qualquer comida? Não. É a gente fazendo os ajustes, aumentando inclusive carga de treino, intensidade de treino, para que isso tudo flua da melhor forma. Porque também se o cara for para ficar forte e encher a barriga daqueles macarrões que vende no supermercado, que é ali, meu amigo,
É um poço de sódio. Exato. É diferente. Então, se eu for, eu posso comer de tudo e vou comer, como é o nome que a gente chama? Macarrão instantâneo. E aí, com quantos anos mais ou menos, assim, não, vou fazer nutrição. Nutrição, né? E aí foi indo, né? Quando eu tava no finalzinho do ensino médio, eu fui fazer um curso preparatório aí pra entrar em outros cursinhos e tudo mais. Tá. E aí eu conheci uma pessoa, uma amiga minha, que ela tinha dito que a mãe dela era nutricionista. Aí eu disse, nutricionista? Isso me intrigou. Ou seja, você nem sabia, né? Não sabia. Tá. Isso me intrigou. E aí, eu tava na 8ª série, né? Antigamente era 8ª série. 8ª série. Exatamente. E aí eu fiquei intrigada. Eu ia entrar no primeiro ano, né? Eu ia iniciar o ensino médio. Então eu já ia pensar em vestibular e coisas nesse sentido. Mas aí me intrigou. E aí eu fui pesquisar sobre isso. E eu entendi que, poxa, o nutricionista, ele cuida da alimentação das pessoas, ele tudo o que eu queria, né? Ele cuida do próprio corpo, enfim, cuida da saúde em geral das pessoas e de si mesmo. Então, poxa, que bacana, através do alimento e tudo mais. Vou me debruçar mais sobre isso. E aí, deixei de stand-by e entrei no primeiro ano do ensino médio. E aí comecei a estudar. E entendi que para fazer nutrição eu precisava de matérias específicas, né? Sim. Química, física, biologia. E aí eu disse, rapaz... E você gostava dessa área daí? Veja, tinha uma questão com química, com física sempre tive uma questão, mas com química isso me pegava. A questão que com física era de difícil, paixão, de pra uma mim área, era muito difícil. Era. E então, química? Química era meio termo, porque no primeiro ano química foi mais tranquilo. Qual era a tua paixão nessa época? Minha paixão na época era direito. História, eu era muito boa em história, então era uma facilidade que eu tinha, português, história, a parte de humanas era tranquilidade para mim. E eu sabia que eu ia precisar me debruçar mais nessa área de de saúde, né? Porque não era nem exatas, mas não era humanas, então era ali meio termo. E aí eu disse, não, vamos ver como é que eu vou me sair nesse primeiro ano, né? E aí, química foi super tranquilo. Física deu para ir tranquilamente, biologia também, mas eu sempre muito melhor em história, em português. Mais humanas do que... Muito mais humanas do que saúde. E aí foi passando. Segundo ano, me quebrei em química, e aí foi quando eu disse, rapaz, não vai dar certo. E aí, conversando com os professores, eles dizendo, Bia, você é muito boa em humanas, por que você não faz cursos voltados para essa área? Terceiro ano, eu decidi que eu ia me matricular no cursinho para fazer direito. Ia fazer faculdade de direito. Cara, não ia ser nutricionista. Não ia ser Bia Nutri, ia ser Bia Direito. Exatamente. E aí? E aí, entrei no cursinho para fazer direito. Ia prestar vestibular para direito. E eu sempre gostei muito de jornalismo também, por ser muito comunicativa. Eu sabia que era uma área mais de humanas. Podia ser até que a gente tivesse invertido aqui, né? Exato. Olha aí. Podia estar aí no seu lugar. E aí eu disse, não, vamos ver. Quando começou o cursinho, o professor de química, porque a gente tinha que estudar todas as matérias, né? O professor de química sempre dizia uma questão. Essa questão é para quem é de saúde. Porque era uma questão que cobrava mais, que tinha um peso maior e tudo mais. E eu, caramba, algo me intrigava, balançava e mexia comigo. Eu disse, rapaz. E aí, quando foi, em conversa com as amigas e na escola, surgiu a oportunidade da gente fazer uma isolada de química. E aí eu disse, vou largar o cursinho, que faz todas as disciplinas, e vou fazer isolada de química. Que aí foi que você... Foi quando eu disse não. Isso foi logo no começo. Foi quando a química aconteceu. Foi quando a química aconteceu. E a nutrição realmente aconteceu, de fato, né? Que massa. E aí foi assim que aconteceu. Então, saí do cursinho, acho que com 2 meses. Minha mãe, meu Deus, tem certeza? Eu disse, é isso, mãe. Vou fazer isolada de química, vou estudar as outras disciplinas online. Mas química e vai na ser escola, mas química vai ser meu foco, porque eu quero nutrição. E aí, decidi, né? Então, assim, vai ser nutrição. E já tá nessa brincadeira há quanto tempo? Há 7 anos. 7 anos. Estou formada há 7 anos. Que beleza, que beleza. E agora, com a folia pegando no fogo na cidade, é preciso dar orientação para quem gosta de folia. Exatamente. Porque o pessoal, assim, a gente estava até conversando antes de gravar, falando da questão da água, de beber água, compra garrafa, eu tô precisando tomar água, pessoal. Eu tô tomando tanta água, mas tô precisando de mais. Mas enfim. Precisando de mais. Pois é. E aí no carnaval as pessoas esquecem disso aí, né? Então, como é que é? A água que a galera toma é outra água, né? Exatamente. Quais são as orientações básicas para quem vai encarar a folia, vai subir, né, a ladeira, descer ladeira e etc. Como uma boa pernambucana e recifense, eu sou apaixonada pelo carnaval, minha gente. Então, a gente vive isso de forma muito intensa. A palavra é essa. A palavra é essa.
literalmente com muita intensidade. E a gente não pode deixar de dar atenção para os pontos que são importantes, né? A gente tá no verão, Recife tá muito quente, no carnaval a temperatura tende a aumentar consideravelmente e a gente precisa dar atenção à hidratação. Então, muitas vezes a gente acaba negligenciando isso, mas a gente não pode. Por quê? Porque quando a gente, principalmente, vai ingerir bebida alcoólica, né, que é o que acontece muitas pessoas, de forma desregulada, muitas vezes, nesses dias de folia, e com muita intensidade por dias seguidos, a gente acaba tendo uma desidratação mais importante. Por quê? Porque o nosso corpo ele vai absorver mais a água para que a gente possa aumentar essa diurese e vai acabar gerando desidratação. Por quê? Porque se eu não estou tendo um consumo adequado, eu vou ter uma desregulação aí nessa questão. Então, eu preciso aumentar consideravelmente minha ingestão de água. Não tem para onde correr. Quantos, mais ou menos? E aí, veja, aquele cálculo básico que a gente faz para a pessoa, né, que em tese sabe mais ou menos quanto é a quantidade de água que precisa, é entre 30, 40, chegando até a 50, dependendo aí de quem você for, do que você faz, do quanto você desgasta em relação ao teu peso. Então, eu pego 30, por exemplo, multiplicado por 60, sabe? Então, assim, eu vou fazendo isso... Peraí, rápido, devagarinho. 30 é o quê? 30 é um cálculo que a gente tem, uma expressão para a gente poder saber a quantidade de água que a gente precisa ingerir naquele dia. Tá, então a multiplicação é 30 vezes o peso que você tem. Vezes o peso que você tem. Pode, e esse número ele pode ir de 30 a 50. Aí quando você multiplica, tem um resultado. Tem um resultado da sua ingestão de água. É a quantidade de ml de água. Isso, de ml que você tem que ingerir por dia. Então é uma dica básica. Quer saber o quanto de água você precisa ingerir? Pelo menos o mínimo, né? Calcula entre 30 a 50 pelo teu peso corporal, porque a gente vai ter esse quantitativo aí interessante. E aí, além disso, né, quando a gente pensa em, tô no verão, vou estar no meio da folia, vou estar mais desidratada, eu tenho que aumentar consideravelmente essa ingestão de água. Então, a gente calcular e pelo menos a cada hora aumentar mais de 500 ml. Principalmente se você vai ingerir bebida alcoólica. Por quê? Porque a gente precisa intercalar bebida alcoólica com água. Esse é um segredo que vai ajudar tanto a diminuir ressaca. Então, é levar a garrafinha, não tem pra onde. É, levar a garrafa ou comprar no meio da folia mesmo água. Compra água e bebe bem. E se hidrata, porque isso vai diminuir tua ressaca, né, que é importante para curtir os outros dias de folia, e vai ajudar você a se manter aí hidratado, sem ter nenhuma desidratação importante. Porque imagina, você desidrata, no primeiro dia de folia nem curte, acaba encerrando por aí. Outra coisa que era importante falar pro pessoal, assim, eu conheço algumas pessoas, não é meu caso, que é a questão das pessoas não, como é que se chama? Não tomar o café da manhã. O pessoal acorda, já vai, não é só na folia não, na folia também, mas no dia a dia, muita gente, come uma torradinha, um pãozinho e dispara. Independente, né? E como é que seria esse café da manhã ideal para quem vai para folia, né? Já que a gente tá conversando do carnaval. Veja, independente de carnaval ou não, é importante que a gente não pule o café da manhã. O café da manhã é uma refeição extremamente importante que vai modular e regular teus hormônios. E isso vai fazer com que você tenha um equilíbrio aí ao longo do teu dia, tanto em relação à quantidade de comida que você vai ingerir, quanto ao resultado que você deseja ter. Seja hipertrofia, seja emagrecimento, seja ser uma pessoa saudável, e só dá atenção a essas questões de eu quero estar bem, saudável, sem importar se eu vou estar muito magra, se eu vou estar com um músculo muito grande, enfim, eu quero estar bem. Então, além disso, independente disso, quando a gente vai para o contexto de folia, mais ainda, porque a gente passa, digamos que, horas na rua. Então, na rua a gente não consegue ter uma refeição muito importante, equilibrada. A galera na rua vai espetinho, vai cachorro quente, né? Vai tudo que você imaginar. E até mesmo não comida, né? Até não comida. Bebida alcoólica. Muitas vezes é isso. Então, é importante que, pelo menos, antes de sair de casa, eu me alimente bem. E com fontes, né, que vão garantir aí energia para o meu dia. E a gente, quando pensa em energia, a gente tem que olhar para o carboidrato, que ele realmente vai ser importante para te garantir aí. E o que seria aí? Dá um menu então, a gente ideal fazer aí uma ingesta de alimentos que tenham carboidrato, né? Sejam cereais, massas, tubérculos. Então, eu consumir macaxeira com ovos, eu comer pão com ovos, eu comer cuscuz. É clássico aqui pra gente. Então, um cuscuz com ovos, um cuscuz com a carne, com frango. Não é possível você não vai comer um cuscuzinho com antes de sair pra folia, importante. E a gente garante isso. Por quê? Porque vai fazer com que frutas ali também? Energia. Frutas também, principalmente aquelas frutas que vão ser ricas em água, porque eu já vou me prevenir. Então, se eu sei que eu preciso ingerir uma quantidade de água além do que eu já consumo no meu dia a dia, porque eu vou precisar aumentar essa ingestão, eu tenho que ajustar isso. Então, eu vou pegar as frutas
que sejam mais ricas em água. Então eu vou ter melão, eu vou ter abacaxi, eu vou ter melancia, eu vou ter laranja. Então frutas aí que vão ser riquíssimas em água, que vai te ajudar. Que, aliás, essas frutas também são vendidas bem fácil de encontrar, né? Sim, assim, facilmente encontradas, né? Tanto nas folias, inclusive, então tem lugares que hoje em dia já vendem salada de fruta, mas assim, tenham cuidado no local que vocês vão comprar, isso é que é importante. né? Então, assim, se puder já se prevenir fazendo essa refeição em casa, ótimo. É mais garantia, né? Mais garantido. O importante é que você não vá para a folia sem se alimentar, porque isso vai garantir a você energia ao longo do dia e vai te ajudar aos efeitos inadequados aí, adversos, né, de uma não alimentação adequada, de uma alta ingesta de álcool, e além do carboidrato, a proteína, né, como eu citei aqui, cuscuz com ovos, cuscuz com carne, então é importante fazer essa refeição completa, com uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, as frutas ali que a gente citou, para garantir não só a hidratação, mas para garantir os micronutrientes, vitaminas e minerais que vão te proteger por causa da imunidade, aí que na folia o bicho pega. Você falou uma coisa aí que é questão, aliás, não aqui, a gente falou em outras situações, que o ideal era comer 2 ovos, né? Aí você falou isso pra mim. Mas ou é de casa em casa, ou é mais interessante que coma 2 ovos? Veja, pelo menos 2 ovos, mas claro que a gente precisa alinhar cada caso, né? Cada caso, né? De acordo com o seu peso, sua estrutura corporal, qual é o objetivo que você quer, mas assim, a gente garante minimamente uma quantidade de proteína ali, para que você garanta esse início de dia bem. E a diferença entre ovo frito e ovo cozido? Ou tanto faz? É a questão da gordura, né? Do excesso da gordura. Então, por exemplo, o ovo cozido, ele vai estar ali puramente a gordura do ovo tradicional. E aí você só vai cozinhar ele e vai consumir ele naquela forma integral, sem adição de gordura. Quando a gente vai fritar, normalmente fritar, a gente imerge o alimento no óleo, né? Então, quando a gente pensa em fritar, eu vou estar adicionando uma grande quantidade de gordura. Quando eu penso em assar, eu já penso em uma quantidade menor de gordura. Então, tudo isso vai depender. Então, claro que isso vai interferir no cálculo final. Então, se você está pensando, ou é aquela pessoa que come os ovos imerso em muita gordura, diminua esse consumo. Porque, de fato, a gente vai estar... Aquele ovo que eu acho bacana, esteticamente até, inclusive, é o poché. Ele tem uma qualidade melhor de nutriente? Tem diferença nessa forma? Ele, eu acredito que você está falando que é aquele ovo que a gente coloca na água, né? Para poder ter essa característica. Veja, ele pode ser uma estratégia para a gente que quer diminuir gordura, né? Pessoas que têm uma alteração importante no colesterol e precisa melhorar esse consumo de gordura na rotina, mas não necessariamente a gente precisa consumir o ovo na água. Né, a gente hoje tem outras estratégias, então tem aquelas frigideiras antiaderentes que a gente pode utilizar pouca gordura, a gente pode substituir pelo azeite, que é uma ótima fonte de gordura, que a gente pode utilizar. A gente já pensei em fazer em azeite, mas eu sempre fiquei desconfiado do sabor, então eu adoro azeite. Tem um sabor diferente, né? Porque o azeite tem um sabor mais encorpado, né? Ele tem aquele sabor diferenciado, mas é uma possibilidade. Também não vamos imergir o ovo no azeite. Mas a gente vai colocar ali para saltear e diminuir a temperatura. Eu ia tocar nesse assunto. A gente tá dando a dica aqui, Bia tá dando a dica de tomar café antes de sair para folia, mas também não é para fazer o café colonial do Rio Grande do Sul, não, para comer. Porque senão você vai com a barriga cheia demais, aí não dá, né? Você não vai conseguir pular. Não vai conseguir curtir o carnaval como deveria, né? Bom, a gente tava falando aqui da questão do começo, da preparação, né, de se acordar e tal, etc. Mas também tem algum cuidado para quando você volta da folia. Muita gente volta, né, só o pó. Aí cai na cama, dorme e tal, nem quer saber de comer nem nada. Mas o que é ideal ali naquele momento, pelo menos uma comida rápida, alguma coisa antes de dormir, o que é aconselhável? Veja, né? Claro que a gente precisa entender como é que vai ser o dia da pessoa, mas a gente precisa de um pouco de responsabilidade, né? Claro, eu tô levando em consideração a isso, né? Embora carnaval a gente se permite um pouco mais, mas a gente não pode achar que o mundo tá se acabando naqueles 4 dias, né? Porque a gente ainda tem um ano inteiro pela frente para viver. Então, além da questão da hidratação e da refeição do café da manhã antes de ir para a folia, é importante que quando a gente chegar em casa, né, a gente consiga fazer uma refeição para nutrir o teu corpo, né, repor aqueles eletrólitos e aqueles nutrientes que você perdeu. Então, quando eu penso, né, em 8 horas, na verdade 10, 12 horas de folia, porque tem gente que chega muito cedo nas ladeiras de Olinda e voltam para casa muito tarde, aquela pessoa passa muitas horas em jejum. E quando ela acaba comendo coisas
poucas ou pontuais ali que realmente não vão sustentar como uma refeição completa. Então é importante que eu garantir minha refeição do primeiro momento, né, que é o café da manhã, e quando eu chegar eu reponha isso. Então a gente vai repor praticamente da mesma forma. Eu vou repor com carboidrato para garantir ali que eu vou estar com energia renovada para o dia seguinte, né? Então, com cuscuz, com pão, com macaxeira, com batata doce, com arroz e macarrão também. Macarrão também são alternativas de carboidrato. Mais pouco, né? Pô, pelo amor de Deus. Porque... tudo vai depender da sua necessidade e do equilíbrio, contanto que reponha ali de forma adequada, sem desregular e sem ser uma quantidade excessiva, tá ótimo. Eu perguntei essa questão do ponto com a surpresa do pão e do macarrão, porque o bichinho, pô, toda vez que tem algum tipo de dieta para se fazer, o bichinho é o primeiro a cortar. Não, tira o pão e tira a macarrão. Aí eu fiquei coitado, pô. Quando falou agora pão e macarrão, eu fiquei surpreso. Como assim? Eles são ditos como vilões, mas o X da questão, né, e dentro da nutrição, a gente sabe, a gente discute, tenta bater muito nessa tecla, que não existe vilão, né? Existe o equilíbrio. Claro que vão ter alimentos que não são considerados alimentos, que vão ser nocivos à saúde. Mas, quando a gente olha em alimentos tradicionalmente aí, corriqueiros do dia a dia, a gente pode sim utilizar eles de forma equilibrada. Então, o pão e o macarrão, eles podem ser encaixados dentro de um protocolo alimentar e dentro da tua rotina, sem que traga prejuízo. É só a gente ter o equilíbrio. E pensando no pós-folia, né, no pós-dia de carnaval, a gente também vai utilizar eles como fonte de repor esse carboidrato e dessa energia que você perdeu. E além do carboidrato, que é importante, a proteína, ela vai te ajudar a construir, a recuperar a tua musculatura, né? Porque no dia da folia você pulou, brincou, suou, desidratou, perdeu muitos eletrólitos e muitos nutrientes, então ali está fazendo uma reposição. Então a proteína, ela tem uma função estrutural no nosso corpo, né? Para manter o nosso músculo bem estruturado e com características que vão fazer se manter autônomo. Então, se eu passei muitas horas em jejum, eu vou estimular uma quebra dessa musculatura também, que vai comprometer meu músculo e, consequentemente, minha funcionalidade. Então, quando eu penso no pós, eu tenho que pensar em tudo. No meu carboidrato, que eu preciso repor para garantir energia, na minha proteína, para me trazer mais estruturação e recuperação muscular mesmo, até para os dias seguintes, né, para eu ter energia e força suficiente nas pernas, principalmente, porque é muita ladeira que a gente sobe e desce. Então, a gente precisa disso. Então, aquelas refeições com um cuscuz com ovos, excelente opção para pós-carnaval, pós-dia de folia, e para aquelas pessoas que são adeptas ao whey protein, né, que é aquela suplementação de proteína, ela pode ser uma alternativa. Então, cheguei, não estou querendo muita coisa, quero algo prático, eu posso preparar um shake proteico. Pronto, essa ideia, né? Então, assim, eu posso pegar um shake proteico e preparar. Então, eu usar minha proteína com uma fruta. Porque o que você falou é assim, o cara se abastece antes de ir, na proteína e etc, carboidrato e tal, vai perder durante a folia, mas é importante também que se alimente durante esse período, para também não ficar só na cachaça, na bebida alcoólica, na cachaça. Pode até beber, mas equilibra ali com a água. Intercala com água, intercala com snakes, é importante levar. Tem sugestões que eu vou trazer de bônus para vocês levarem, né? Pro dia da folia pode ser uma alternativa boa. Pois é. E quando chegar em casa, repor aquilo que perdeu, né? Exato. Agora, o danado é chega em casa depois da folia, como eu disse. Cansado, destruído. Aí o shake é uma boa ideia, É uma boa alternativa. É você pegar a sua dose de proteína, se você já for adepto, com uma fruta, como se fosse uma fruta congelada para ficar mais refrescante, que a gente está pensando ainda na ideia de verão, de calor. E para os adeptos ao leite, você pode bater com leite ou só água, o shake e a fruta, para garantir minimamente que você não vai dormir em jejum e sem se alimentar. Para que no outro dia você consiga fazer e quando a gente aproveitar os outros dias. Porque as pessoas às vezes ligam um nome a uma determinada coisa. Por exemplo, quando você fala shake, muita gente pensa que é shake para ficar magro, para não sei o que. Não, shake é para fazer como se fosse uma vitamina mais nutritiva, né? Com mais nutrientes. Exatamente. Então é fazer realmente uma vitamina com essa característica. Eu não sou apreciador da bebida. Olha, eu até me enrolo com o nome do produto, que muita gente toma para ficar esperto, que é não vou dizer o nome da marca, porque aí estimulante? Não, Fly Horse, como é o nome daquilo ali? É um estimulante, eu acredito. Não, mas tem um nomezinho aí. É um energético. Energético. Aquilo ali, cara, é bom, assim, as pessoas tomam muito aquilo ali, com bebida alcoólica, inclusive, e às vezes toma pura mesmo, e eu não gosto do sabor, eu conheço muita gente viciada naquilo ali.
né? Eu não consigo beber, eu não consigo. Eu não gosto do sabor. Do energético, né? Realmente. O energético, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele é um estimulante. Ele tem na composição dele alguns nutrientes, como cafeína e taurina, que são estimulantes do sistema nervoso. Então, ele vai ajudar você a se manter concentrado, vai ajudar nisso. Vai ajudar você que está treinando a diminuir a percepção do esforço que você está tendo naquele treino. Mas, por ele ser estimulante, ele também pode trazer o quê? Mais taquicardia, mais ansiedade, né? Mais dificuldade para melhorar essa qualidade do teu sono para tu dormir. E, às vezes, mais irritabilidade. Então, ele tem que ser consumido de forma muito cautelosa. Tem pessoas que já têm uma tolerância muito boa, mas isso não quer dizer que você pode utilizar aí sem prudência, né? Você precisa ser prudente no consumo desse produto, porque ele vai ter estimulantes. Ah, mas é porque é pouquinho, porque não é considerado um suplemento. Mas ele tem na composição ali uma quantidade ali de pelo menos 200 miligramas de cafeína, por exemplo. Para algumas pessoas isso é muito. É muito. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela. Quando a gente associa isso à bebida alcoólica, isso pode potencializar outras questões que não vão ser tão agradáveis, mas se você for utilizar, né, esse tipo de recurso para se manter energético, digamos assim, com mais energia, inclusive nos dias de folia, use com cautela, porque isso pode acabar com sua festa, né? Então, assim, ao invés de você aproveitar, você... Eu conheço gente que toma aquilo ali, pessoas que tomam aquilo ali como se fosse refrigerante, assim, vai almoçar e toma aquilo. Cara, eu não consigo, velho. Além do açúcar, né? Porque ele tem açúcar na composição. Hoje a gente já tem as opções zero, né? Sem açúcar, com adoçantes, mas assim, o que tem açúcar também vai parte daquele princípio de treino. Então a pessoa utiliza esse suplemento, na verdade não é suplemento, né? Esse tipo de produto, esse energético, para estimular e ajudar você a conseguir concluir o treino, lhe dar mais energia se você estiver muito cansado. Mas se esse cansaço for contínuo, a gente tem que investigar essa causa e tratar ela, ao invés de ficar usando paliativos, né? Usando aquela máscarazinha, eu tô tapeando, fingindo que eu resolvi o problema e não resolvi. Mas a gente precisa entender que se eu for pensar no contexto de exercício, às vezes o com açúcar vai lhe dar um pouco de energia? Vai. Mas imagine isso a longo prazo. Isso altera teu perfil da glicose, então isso pode gerar outras questões. Bia, e o zero, né? Já que tu tá falando do perigo com o açúcar. O zero não vai ter, né, o açúcar, ou vai ter menos açúcar, mas isso também não quer dizer que pode ser usado a larga escala. Por quê? Porque existem substâncias, né, ou alguns adoçantes que alteram tua microbiota intestinal. Então tudo é um contexto. Quando a gente fala de saúde, a gente tem que entender que o corpo da gente ele precisa de um suporte sistêmico, né? Então, às vezes, a gente trabalha melhorando uma coisa e desregula outra. Então, é importante que a gente entenda por que a gente está fazendo determinadas coisas e o prazo que eu vou fazer aquelas coisas, né? Para que eu tente equilibrar o máximo que eu conseguir. Então, assim, sendo zero ou não, tem que ser usado com cautela, porque ajuda, né? Ajuda, estimula, a gente às vezes acaba utilizando por momentos pontuais e específicos, mas tudo tem que ter equilíbrio. E né? o isotônico, que já é outra coisa, né? Aquela bebida lá, que o pessoal usa até para substituir com álcool. Eu acho até mais palatável, vamos dizer assim, né? Eu também não sou apreciador não, mas muita gente substitui da água, assim, diz que aquilo ali é uma água, só que com sabor e tal. Isso. É isso mesmo? Veja, o isotônico é um ponto importante que eu ia trazer pensando na folia, porque às vezes a gente acha que é só o habitual. Para algumas pessoas pode ser interessante, né? Além do isotônico, que eu vou falar sobre ele, a gente também tem uma forma de repor, que seria um isotônico natural com água de coco, né? Sim. Que é um clássico aí para reposição de eletrólitos, que são micronutrientes que a gente acaba perdendo quando a gente desidrata, quando a gente perde muito líquido, tem um excesso de sudorese. E aí, pensando no contexto de folia também, de carnaval, a gente tende a desidratar mais, né? Por causa do calor, de tudo isso que eu tinha falado antes. Então, o isotônico, ele pode ser uma bebida interessante, porque ele vai repor, né, aqueles nutrientes, micronutrientes e eletrólitos que a gente perdeu com a desidratação. Então, quando eu tomo ele, eu vou recuperar esses micronutrientes, né, esses eletrólitos que eu perdi, ajudando você a ter mais energia também. Então, ele é uma excelente fonte, né, de reposição de eletrólitos. Com a glicose não, né? Não vai ter problema com a glicose, mas ele também tem que ter muito cuidado, porque eletrólitos, né, eu vou pensar em quê? Em sódio, em potássio, em fósforo, então a gente não vai utilizar para qualquer pessoa, né? A gente vai pensar no contexto de um excesso de desidratação, pessoas que estão na folia aí e desidrataram bastante, sua água não está sendo suficiente, pessoas aí que treinam em alta intensidade, que precisam fazer essa reposição, ou que faz vários treinos no dia com a intensidade realmente alta, mas ele é uma excelente alternativa aí de reposição de eletrólitos, né, que seria o isotônico, para poder recuperar aí, lhe dar energia, repor alguns eletrólitos perdidos, garantir aí que você não vai ter cãibra, não vai estar desidratado, né, então é
importante E a água ter de coco? atenção a isso. E a água de coco, ela entra, né, como um isotônico natural, né? Ela vai ter, sim, esses nutrientes que eu falei, esses eletrólitos, né? Ela vai ter potássio, principalmente, ela vai ter, sim, esses micronutrientes e eletrólitos que eu citei, mas só que de um jeito natural. E tem bronca com a glicose? Aí a gente tem que ter cuidado só com a quantidade, glicose, né? Justamente para não exceder nesse consumo de água de coco. E uma coisa importante, nada vai substituir a água, certo, minha gente? Então é importante que vocês entendam. Isotônico é interessante, água de coco também, suco da fruta. Então, se eu tô na folia, eu posso sim beber um suco da fruta para poder me ajudar a me hidratar, mas a água, ela precisa existir, né? A gente tem que trabalhar aí em equilíbrio. Não é aquela coisa, né? Ah, tô tomando suco, mas tem água aqui no... Não, tem que ter água. Tem que ter. Eu consumo a fruta que tem água, mas eu não posso deixar de beber a água também. Minha querida Bia Nutri, Ana Beatriz, Bia Nutri, que esteve aqui comigo em bate-papo, muito legal, muito obrigado, minha querida. Eu que agradeço, Marcelo. Parabéns pelo trabalho. Vou colocar aqui seu perfil, para que o pessoal acompanhe e veja suas dicas e acompanhe seu trabalho e, quem sabe, aí marque consultas com você. Exato. E o bônus, né, que eu tinha dito, para levar na folia, os snakes, né, para quem costuma sair, passar o dia todo e não vai comer muito, levar os snakezinhos, então levar castanhas, levar amendoim, levar frutas desidratadas, frutas secas, né? Uhum. E aproveitar e se jogar na folia com equilíbrio e com moderação. E responsabilidade. Exato. Pessoal, quero agradecer mais um bate-papo aqui no meu canal, Marcelo Cavalcante. Pedir para que vocês se inscrevam, compartilhem, comentem, marquem sininho, deixe like, porque é muito importante para a gente fazer cada vez mais um papo aqui bacana aqui no Virtua, tá bom? Até a próxima. Tchau.